E aí pessoal, tudo bem? Tranquilo com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Nossa aula de hoje é solos, então eu gostaria que você tivesse a apostila 2 em mãos, deixasse ela aberta na página 209, para a gente poder trabalhar esse assunto, muito importante para o vestibular, tem muito a ver com a região que nós moramos, aqui no norte do Paraná. Você sabe que nós temos um dos solos mais férteis do mundo, tá bom? Então vamos começar? Então, a primeira coisa que você tem que lembrar, qual é a ciência que estuda o solo. Então, essa ciência é chamada de pedologia, tá bom? Então, lembra que a geologia, ela estuda o passado do homem, a geomorfologia, as formas estruturais do nosso planeta, a hidrografia, né? Já fizemos alusão, a água, e agora nós temos a questão dos solos, para poder, semana que vem, já poder trabalhar com vegetação. O solo, a primeira característica dele é você lembrar como que você pode defini-lo. Então, a formação ou a pedogênese do solo. O solo ele é resultado da putrefação ou a decomposição da rocha. Lembrando que a rocha ela é inorgânica, pode ser magmática, pode ser sedimentar, pode ser metamórfica, tá certo? E a partir desse momento, esse processo de decomposição ou putrefação só é viabilizado através do intemperismo. Então, o intemperismo ele pode ser físico ou químico. Lembra que nós estudamos na apostila 1, certo? Então, o que é o intemperismo? É um processo de desgaste erosivo sobre a rocha. O intemperismo físico significa a desagregação mecânica da rocha, provocado por dois agentes exógenos, que é o sol e o vento. E nós temos o intemperismo químico, que é a dissolução dos minerais que estavam agregados. Então, esse agente exponencial já é a água. Então, isso é chamado de hidrólise. Então, a partir disso, você vai ter agora a duração de vários anos ou dezenas de anos para formar, muitas vezes, 1 centímetro de solo, certo? Inclusive, aqui no outro slide, se você observar, olha só a formação, chamada pedogênese, né? Então, desde dessa imagem que você está vendo aqui do lado esquerdo, a rocha, quando ela sofre o processo de intemperismo, a rocha matriz, aí você tem um solo jovem, né? Quer dizer, já começa a ter uma fina película, a imagem já deixa claro para você que nesses dois solos jovens, né? O primeiro aqui, a camada é bem superficial, você tem uma vegetação herbácea, uma vegetação rasteira, ele tem baixa profundidade, ainda ele não foi totalmente intemperizado, tanto que você tem algumas camadas de rocha, certo? Que o pessoal chama até de matacões. A evolução dele, né? Se você pegar nesse terceira imagem, você já vê que o solo já tem um aprofundamento maior. Então já houve um processo, né, de intemperismo provocado por vários agentes. Por isso que a formação do solo tem a ver com relevo, tem a ver com clima, tem a ver com uma série de fatores que vão ajudar para que você tenha um solo maduro, que é aquele último, né, que é um solo de maior profundidade. Você já tem uma camada orgânica de humus, você já tem uma vegetação já arbórea, né? Aqui nesse primeiro desenho aqui, ela é herbácea, rasteira. Nesse outro desenho que você está vendo, já é uma vegetação arbustiva. E aqui o solo ele já está mais profundo. Então ele já tem vários horizontes, que nós vamos já demonstrar para você. Então esse solo maduro, ele é o que a gente chama até de latossolo. Ele tem vários horizontes, é um solo de melhor qualidade. Ele tem uma estruturação, tá, de minerais, material orgânico, que acaba propiciando, inclusive, um uso mais ostensivo, tá bom? Então, aqui nós temos os chamados horizontes do solo. Se você está com a apostila, inclusive, se você virar aqui na outra página, né, a página 210, eles te dão esse desenho, esse mesmo desenho. Aqui na imagem já dá para você observar que esse solo totalmente evoluído, ele vai apresentar vários horizontes, né? Desde o horizonte O até o horizonte R. Então, esse desenho aqui é exponencial, para que você possa depois fazer os exercícios da apostila. Então, quando a gente dá aula de geografia física, a gente tem que detalhar a imagem, para que você possa ter uma boa argumentação, tá? E saiba os detalhamentos de cada horizonte desse. Você vê que o horizonte O, né, começando lá de cima, ele é pouco espesso. Por quê? Porque é matéria orgânica. Esse aqui é o que o pessoal vulgarmente chama de terra preta, certo? Então, esse aqui é onde vai ter o humus. Então, todo o material que entra em decomposição, aquela folhinha que caiu, aquele animal que morreu, tudo isso aí é incorporado. Tudo isso aí passa a ter a matéria orgânica, tá bom? Então, o horizonte A, você vê, o horizonte com elevada atividade biológica.
é a mistura de matéria orgânica com frações minerais, tá bom? Então ele está abaixo do horizonte O, ele já tem toda uma caracterização própria, né? Você vê que ele tem essa ligação, e isso vai propiciar a agricultura de determinados produtos. Aí entra aquela aula de vegetação, né, quando a gente for trabalhar, e também a aula de agricultura. Quando eu for da parte agrária, nós vamos voltar aqui. Aí você tem um horizonte que é intermediário, que é esse E aqui, ó, tá bom? Então, o horizonte mineral mais claro do que o A, devido à remoção vertical da argila ou mesmo da matéria orgânica, tá bom? Então, ele é intermediário entre o A e o B. O B é o horizonte, como você está vendo, está o enraizamento das plantas, né? Tá certo? Ó, você vê que aqui a rocha foi totalmente intemperizada, o horizonte R está lá embaixo, tá? Então, muitas vezes, como aqui na nossa região, né? O solo chega a ter 9,5 metros, 10 metros. Então, um dos solos mais profundos, latossolo, ele vai ter todas essas características que você está vendo, tá certo? Inclusive o horizonte B, bem estruturado, tá? Como você observa, ele tem uma consistência básica para enraizamento das árvores, e ele vai dar sustentabilidade ao horizonte C. Esse aqui já é o material que eu falei para você, que tem os matacões, que são essas rochas que não foram totalmente intemperizadas, tá bom? Então o intemperismo não aconteceu de uma maneira plena, né? Então aqui ele é mais profundo, inclusive você vai poder, em algumas áreas, poder encontrar alguns outros tipos de materiais. E aí você tem o F, que ele é material inconsolidado, rico em óxido de ferro e alumínio, tá bom? Até chegar ao horizonte R, que é a rocha matriz, né? Por exemplo, aqui na nossa região, o solo chega a ter mais de 9 metros. Entre o O até o R, você tem essa profundidade. Então, esses são os chamados horizontes do solo, né? Ou o perfil do solo, cada um com uma devida caracterização, tá bom? Tá? Agora a parte negativa, né? É quando você não tem um uso inadequado do solo. O que é erosão? Isso aí que inclusive acaba caindo mais em vestibular. Erosão, na realidade, é o desgaste precoce ou prematuro do solo. Se há um uso indevido, tá? Você tem erosões que são naturais, mas invariavelmente a erosão mais pedida em vestibular tem a ver com a ação antrópica. Então o desgaste é o uso inadequado, quando houve alteração da isostasia, do equilíbrio, e a partir desse momento você vai ter uma consequência negativa, que é a perda da fertilidade. Que vão lembrar o seguinte, né? Um solo fértil ele tem algumas características fundamentais. Quer dizer, se eu voltar até naquele desenho anterior, que até, por exemplo, esse solo aqui, né? Que a gente caracteriza ele como fértil. Então, por exemplo, o pH dele, ele é neutro. Ele está entre 6,5 e 7,5. Tá? Então, é uma característica de um solo que tem equilíbrio. Se o pH for menor que 6,5, ele é ácido, aí você tem que corrigir ele, aí entra as técnicas, né? Como calagem, adição de calcário. Se o pH for superior a 7,5, ele é básico alcalino. Aí o que acontece? Você tem muitos minerais, né? Então, enquanto o outro há uma escassez de minerais, o outro tem um excesso, aí está desequilibrado também. Então, o solo que é considerado fértil, então o pH dele é neutro. Bom, então ele está em isostasia, está em equilíbrio. A outra situação que caracteriza um solo fértil é a boa quantidade de matéria orgânica, que você está vendo aqui, ó, tá bom? A outra situação é a respiração dele. Como eu falei, né, no comecinho, o solo ele é bio, é vida, então ele tem que respirar. Aí a importância de quê? Dele estar bem hidratado, tá? Por isso que ele tem todos os horizontes. Então quando há uma hidratação dele, evidentemente, ele vai ficar mais saudável, tá bom? Assim como suprir os nutrientes minerais, que é fósforo, potássio, né? Aí entra o agrônomo, né? Então o agrônomo que é o engenheiro, é o doutor do solo. Por isso que essa aula aqui que você está tendo, que eu estou dando, ela vai estar em vários cursos, né? Geografia, biologia, esses cursos superior, engenharia civil, a própria agronomia, né? Então esses cursos, no primeiro ano geralmente dá essa aula, que é pedologia, para entender o solo. Então, gravou isso? O solo fértil é aquele que possui um pH neutro, ele tem aeração, né? Há trocas gasosas, principalmente em relação a quando você tem permeabilidade, ele é poroso, certo? Então você tem bastante minhocas, inclusive, aqui, né? Dá maior viscosidade para ele. E ele está suprido de nutrientes orgânicos, tá? Que são esses elementos
que eu falei, químicos, né? Fósforo, potássio, magnésio, e também os nutrientes inorgânicos, que é a água. Ele tem que estar com bastante hidratação. Em contrapartida, como é que você causa a infertilidade do solo? Usando ele de uma maneira inadequada. Então, quando você fala em erosão, aqui já a imagem já demonstra que alguma coisa não está certa, né? Então, há um tipo de erosão. Então, existem várias formas de erosão que são causadas diretamente pela ação natural, mas são exacerbadas ou aceleradas pela ação antrópica, tá? Então, o exemplo que está aqui, ó, o processo de degradação do solo. Você vê, o solo, como ele é natural, é um recurso natural, então eu deveria estar conservando e preservando ele, assim como a água, assim como a vegetação. Então, tá? Infelizmente, aí o verbo para erosão já é degradação, que é o uso inadequado, né, ou inadvertido de um recurso natural. Então você tem essas imagens aqui da esquerda, né, tá? Aqui quando você tem em leitos fluviais, o que protege, tá, a margem do rio são as matas galerias, tá certo? Essas vegetações que você está observando, ou mata ciliar, lembra dos cílios, né, dos olhos, que protege. Aqui é a mesma coisa. Então ela vai proteger para que realmente não ocorra o processo final. Quando há retirada dessa vegetação, então o que acontece? A água da chuva penetra e ela vai desbarrancar tudo isso aqui. Vai dar o nome de um termo de erosão que a gente vai explicar já já. Tá? Então esse desenho é bem claro. Aqui demonstra a mata ciliar, uma vegetação arbórea, que está protegendo a margem do rio. Tá? Nesse outro desenho você viu que já houve ação antrópica, já foi feita a retirada da vegetação. Então quando a água bate, ela não encontra obstáculo. Então ela já vai ir direto para o solo. Quando a vegetação, principalmente arbórea, ela tem uma capa para proteger o solo, porque o solo ele tem dois inimigos. O sol que queima, né, o vento que racha. A vegetação é o elemento natural que mais protege o solo. Se você retirar ele, evidentemente ele vai estar exposto à chuva. A chuva é benéfica, mas a partir desse momento já começa a ter malefício, tá bom? Retirou a vegetação, nesse outro desenho aqui, você já tem um desequilíbrio. Você vê que o leito do rio já está, há um pré-aquecimento maior, você vê que muda até a tonalidade da cor, o sol é abrasador. Então, a partir desse instante, esse material que estava aqui próximo ao leito, ele vai ser todo carregado, haverá um processo, né, de lixiviação, vou explicar já já, e a partir disso, o rio ele vai estar todo assoreado. Olha o que é o assoreamento, entendeu? Ou seja, a partir desse instante, quando você falar um rio ou um lago está assoreado, é que houve o rompimento da isostasia, foi retirada a vegetação nativa, e ele passa a ficar exposto às intempéries, e aí acumula toda o rio que era água limpa ali, você vê que ela está toda turva, toda barrenta ali, tá bom? E ele vai perdendo profundidade, tá? Esse é um grande prejuízo, né? Vários rios brasileiros e várias outras localidades, nós estamos tendo com esse problema de assoreamento, tá bom? Dos rios. Erosão laminar, tá? Então, essa forma ela é pouco visível, porque ela ocorre em toda a superfície, desgastando de maneira uniforme. É pouco perceptível, porém de muita importância, porque transporta a camada superficial do solo, onde se encontra a maioria dos nutrientes disponíveis para a planta. Tá? Quer dizer, ela é diferente daquele outro desenho. Mas, por exemplo, uma atividade como essa aqui de agricultura, sem a devida técnica de conservação, quando a água da chuva bate, ela vai lavar toda aquela matéria orgânica que está junto à própria superfície, né, aquela camada de humus. Isso vai trazer a deficiência dos nutrientes, lembra que eu falei lá qual que é os nutrientes, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, cálcio, tudo isso aí acaba sendo perdido. Tá? Tanto que quando chover vai levar para, invariavelmente, esse solo vai virar areia e vai ser depositado em uma área mais baixa, ou mesmo vai começar a romper tudo. Então essa é a chamada erosão laminar. Tá? A outra que nós temos aqui são as chamadas ravinas. Tá? O que são ravinas? O terreno geralmente ele é mais íngreme, tá bom? A partir desse instante foi retirada a vegetação ou foi feito um uso inadequado, então começa a abrir aqueles sulcos, né? O que são ravinas? São sulcos abertos, né, em terrenos com declividade. Então uma forma adiantada de erosão em que a perda do solo é visível, né? A longa distância é perceptível, né? Resultando na abertura de grandes sulcos, né? Descendo em direção às partes mais baixas, aquilo que eu falei para vocês.
a área é mais alta, uma vez retirada a vegetação, ela passa a ser exposta, né? A água da chuva passa a ser erosiva, abre esses sulcos e a partir disso esse material agora vai ser levado em direção aos rios. É uma situação que a gente vê frequentemente, né? Em várias localidades. Tá? Aí nós temos a chamada vossoroca, né? Isso aqui o Enem gosta muito de trabalhar com essa parte. A vossoroca, geralmente o solo ele é mais pobre até. Você vê que a coloração dele aqui é mais clara. São esses grandes crateras, esses grandes buracos abertos em solos arenosos. Então, por exemplo, aqui no Paraná, a área que mais está vulnerável a isso aí é a região lá de noroeste do Paraná, Paranavaí, Moarama e tal. No estado de São Paulo, a região de Bauru. Então, as vossorocas acabam sendo totalmente nocivas, tá? Porque são derivadas desse uso inadequado do solo e a não prevenção, né? Então, caracteriza a maior parte da final da erosão, resultando em grandes danos aos proprietários, claro. São valas, né? Como eu falei, são verdadeiras crateras, né? Que intensificam aquele sulco já aberto, tá? E para você recuperar isso aí é difícil, porque o solo também já não ajuda, um solo mais pobre, um solo arenoso, tá? E quando ocorre isso, você vê que ele começa a abrir mais ainda. A tendência dele é acabar avançando de uma maneira muito mais acelerada. Então, lembre-se, quando você fala em erosão, ele falou erosão laminar, erosão, outro termo que foi usado, ravinamento. A outra situação está ligada às vossorocas, certo? Tá? Aí você lembra que, naquela parte que eu dei de geomorfologia, você vê que o relevo, ele é resultado da erosão, só que aqui é uma erosão natural, tá certo? O relevo é resultado da ação dos agentes endógenos e exógenos. Essa erosão aqui, por exemplo, que nem nós, né? A estrutura geológica nossa é maciços ou escudos cristalinos. Aí é uma erosão natural, que formou a estrutura geológica. Você vê que aquela anterior, não. Aquela anterior que nós já estamos fazendo alusão, é ação diretamente de um uso inadequado do solo, tá certo? Então você vai ter isso. Então, na página 210 aí da sua apostila, você vê que tem esse desenho que demonstra a perda de solos com o processo erosivo, fazendo consonância com qual atividade que acaba tendo um esgotamento maior do solo. Você vê que quando há um uso para floresta, tal, a perda, né, a perda de erosão, ela vai ser relativamente baixa, tá bom? Então, 4 quilos por hectare ao ano. Com o uso de pastagem, a perda já é de 700 quilos. Se você está usando para uma agricultura, como o plantio de café, a perda anual, tá certo, já é de mais de 1 tonelada. E o pior de todos aí é quando você tem para a agricultura de algodão, que a perda é significativa lá. Quase 38 toneladas, né? Então, a partir desse momento, que técnica que eu tenho que usar para que eu não possa chegar a essa situação aqui mais drástica, certo? Bom, então, antes disso, vamos ver o que contribui. Então, uma das coisas que mais contribui para a perda do solo é a retirada da vegetação, certo? Então, a ação principalmente antrópica, aí você vê áreas, né? Principalmente, se você pegar aqui o caso da Amazônia, né? A Amazônia, o solo já é pouco fértil, um solo argiloso, que tem um pH ácido, já não é Se você desmatar, e como está sendo usado agora, principalmente para pastagem, a perda vai ser significativa, tá bom? Porque a vegetação, principalmente arbórea, ela tem essa proteção natural em relação ao solo. Aí entra a atividade econômica, né? A atividade econômica a gente vai preconizar depois em outras aulas, tá bom? Então lembramos que o outro fator que também está contribuindo são as queimadas. Então, quando você tem essa utilização, que até é um termo indígena, coivara, então o que acontece? Você vai perder toda a parte de nutrientes. Então, as queimadas, elas acabam empobrecendo o solo, né, e acaba eliminando aqueles nutrientes que são fundamentais. Você vai ter que recompor tudo isso para poder depois fazer com que esse solo fique saudável. Então, sempre lembrando aqui, o que mais cai em vestibular são os problemas que são causados, evidentemente, pelo homem, né? Então, você tem lá o desmatamento, as queimadas, cada um desses fatores passa a ser maléfico, né? Olha como é que fica. Então, após uma queimada,
você tem aqui um rompimento do equilíbrio. Aqui, a partir desse momento, já tem uma imagem mais devastadora, que já te dá essa ideia de que eu estou fazendo com esse recurso natural, tá bom? A área, quando tem declividade, como é o caso dessa aqui, tá? Então, até nessa área aqui você tem formação rochosa e até muitas vezes impede uma tragédia, como aconteceu aqui no litoral de São Paulo, né? Nas áreas litorâneas do Brasil. O que acontece, né? Ali você tem essas chuvas de verão, que quando ocorre acaba deslizando. Então, uma das coisas que mais se fala é o deslizamento ou o escorregamento dessas áreas. Então, por exemplo, se uma área dessa aí, se não tivesse essa formação aqui rochosa, então com certeza isso aí cairia tudo. Então, uma situação como daquela casinha lá, né, poderia estar, é uma exposição muito grande. Agora imagine você, pessoas que moram em áreas de declividade mesmo, moram lá no morro, como a gente tem aqui no Brasil, bastante localidades da região sudeste principalmente, pessoas morando em áreas de morro, áreas de serra, são áreas que não são propícias à habitação, e é claro que entra a questão social, por que a pessoa está morando naquela área. O nosso lance aqui é o seguinte, é você respeitar o equilíbrio natural. A partir do momento que rompe-se esse equilíbrio, algum desastre vai ser passível de ocorrer. Isso é uma coisa óbvia, tá bom? Certo? Outra situação, né? Como é que se usa o solo? De que maneira? Que técnica está sendo usada? Aqui nós lembramos que depende fundamentalmente da agricultura. Tá? A compactação do solo, o uso de máquinas, de colheitadeiras, isso tudo tem um agrave. Por isso que há a função aqui do agrônomo de poder saber, orientar o agricultor o que ele vai poder plantar, como é que ele vai ter que proteger o solo, que elementos que ele vai ser incorporado, toda uma situação, tá certo? Para que você não cause mais prejuízo, tá bom? Tá? Aqui nós voltamos a essa temática que é o uso de máquinas. Nós lembramos que o Brasil é o país do agronegócio, do agribusiness. Então há uma necessidade muito grande do uso ostensivo do solo para suprir, inclusive, a demanda mundial de alimentos. E agora vai exacerbar-se mais essa situação. Tá? O Brasil tem essa titulação. E lembre-se que novas regiões brasileiras estão sendo usadas para o plantio de novas commodities, né? Que são produtos agrícolas destinados à exportação. Certo? Você tem uma imagem aqui do uso inadequado do solo, principalmente numa área que é uma área assim mais íngreme, né? Então, a partir do momento que for retirada a vegetação, veja que ela fica toda pelada ali, toda, né, exposta ao processo erosivo. Todos esses números que estão aqui elencados, tá certo? Estão demonstrando para você o que é usar inadequadamente uma área onde foi rompida esse equilíbrio, tá? E aí propiciando agora a exposição ao processo de lixiviação. O que é lixiviação? É a ação da água da chuva lavando o solo, retirando a camada orgânica. E ele vai ficar laterizado. O que é a laterização? Você vai ver depois na apostila. É a formação daquelas carapaças, aquelas cangas, que são aquelas carapaças duras, porque houve oxidação, tá certo? Então oxidou, então por isso que quando chove a água bate e não consegue infiltrar. E se era uma área com declividade, bateu, escorreu a água da chuva, lava, retira a matéria orgânica, tá? Aí começa a criar as ravinas e até trazendo como consequência definitiva o assoreamento, que a gente já tinha comentado, tá bom? Certo? Aqui você vê a área que seria original, né? Tá bom? Ó, eu mostrei primeiro a área devastada e essa área que é a original, onde houve um uso adequado, foi plantado com curva de nível, usou uma técnica de terraceamento, certo? Esse aqui é o adequado, porque que é uma prática de conservação. É você utilizar o relevo de uma maneira racional, preservando a fertilidade do solo, para que não ocorra o processo erosivo de degradação, totalmente irrecuperável, ele vai ficar, tá? Se a gente fizer as duas comparações, uma área em isostasia, uma área em equilíbrio, onde foi usado de uma maneira totalmente adequada, respeitou-se
a declividade do relevo, respeitou-se todo o equilíbrio, né, da própria paisagem de modo geral, e quando há um uso ostensivo, um processo que vai desencadear a destruição desse recurso natural e a sua própria infertilidade, certo? Tá? Aí você lembra que eu coloquei aqui 2 desenhos, lembra que o solo é super importante, só que a partir do instante que eu já estou plantando, né? Você vê que esse do lado esquerdo aqui é um solo grumoso, quer dizer, ele está, as raízes desenvolvem melhor e a água fica bem distribuída e conservando a temperatura amena, em torno de 24 graus, mesmo sob o sol forte. Por quê? Porque a partir desse instante aqui, ele tem os horizontes definidos. Então você plantou e ele não vai dar toda aquela situação de irregularidade que vai ser o caso daquele outro que a gente vai comentar. Então esse aqui é o ideal. Então um solo grumoso, um solo onde você tem a respeitabilidade dos horizontes, não foi feito nenhum tipo de desequilíbrio, porque você está usando de uma maneira adequada. E aqui é o contrário, o solo compactado, ou seja, aquele solo tem, olha o horizonte dele, tá? Você já não tem, ele só tem o horizonte A, tá vendo? Já tem o horizonte C dele, são aqueles matacões, quer dizer, não houve o processo de intemperismo. Então esse solo aí, infelizmente, ele vai sofrer agora todos os dilemas, né? Tanto que a vegetação, olha como é que ela está, aquilo que foi plantado, né? Ela já está mais murcha, porque o solo passa a ser abrasivo para ela. Então existe menos raiz e a água não infiltra, ou infiltra menos. E aí vai expor a planta a uma temperatura de quase 60 graus. Dê uma olhada na diferença entre como essa planta ela teve uma germinação melhor, está mais expansiva, com essa aqui do lado direito, onde ela está mais murcha, que o sol passa a ser abrasivo, e você tem um solo aqui que é um solo que tem poucos horizontes, tá? É um grande problema, tá bom? Então, mesma coisa, né? Aqui, quando eu falei lá no comecinho da aula, sobre o que é o solo fértil. Então, você tem aqui os 2 desenhos, você vê que, comparando os horizontes, né? Nesse caso aqui, você tem a própria situação do horizonte O, onde você tem toda a vida micro-orgânica. Aqui você tem um solo mais aerado, ele está com uma coloração até mais forte, como você observa, certo? Ó, você tem aqui a minhoca, né? Ele tem maior porosidade, então ele está com uma aeração maior. Se você pegar um solo que ele tem uma composição mais ligada a minerais, tá certo? Então ele fica mais difícil de ter um equilíbrio. Como esse aqui, você vê que aqui é um horizonte, ele tem os horizontes, mas a própria coloração dele aqui é mais clara, tá certo? Então a raiz dele é pouco profunda, quer dizer que aqui lá a raiz é mais profunda, porque ele já vai encontrar um obstáculo, que esse obstáculo aqui, que é a rocha que não foi intemperizada. Até a coloração dele passa a ser diferente da outra, tá certo? Quando você compara os horizontes, dá para você perceber isso aí, tá bom? E aí nós temos, de novo, aquela imagem, né, quando eu disse para vocês, quando você tem uma área muito íngreme, tá bom? Você tem que expor ela o menos possível. Tá? Aqui ela te dá até uma imagem até um pouquinho utópica, né, mas seria adequado, onde não há uma degradação em relação ao relevo, tá certo? Você respeitou o relevo, mesmo que você plantou, usou curva de nível, usou uma técnica para poder conservar o solo. E se houver uma chuva muito forte, não vai ocorrer o processo de lixiviação, certo? Você vê que não formou-se aqui ravinas, aqui a situação ligada à ocorrência de vossorocas também, você não está vendo, né? Uma imagem até idílica, né? Vamos admitir assim. Mas isso aí que seria o próprio equilíbrio, tá? E aqui, se você pegar na sua apostila, tem, aí na página número 211, tem essa imagem do que é o terraceamento. Então, é uma técnica usada principalmente na Ásia, certo? Onde é plantado, principalmente o arroz, né? Que o arroz nesses países aí da Ásia, ele é plantado como há uma falta de terrenos, então ele é em áreas bem íngremes, em áreas de montanhas, tá certo? Só que é usado esses terraços, né? Que é a chamada agricultura até de jardinagem, que você vai ver na aula de geografia geral.
mas me dá toda esse suporte para poder entender que técnica que eu tenho que usar, uso curva de nível, para evitar o processo erosivo, tá certo? Tá? E para a gente poder fechar, aqui uma outra técnica, que também é bastante usada no nosso estado, a gente tem esse dado aqui do IAPAR, né, que é o Instituto de Agronomia do Paraná, e ele fala como você vai ter que ter uma técnica de pousio, ou repouso do solo. O que você tem que estar plantando? Aí entra essa parte de agronomia, certo? Quais são as características para que você possa rotacionar e não provocar esgotabilidade do solo. Porque se você esgotar ele, você vai ter como consequência a perda da sua atividade reprodutiva. Inclusive apontando que produtos, né, que produtos agrícolas, desde a soja, o milho, o tremoço, o trigo, tá, o milho, né, suas diferentes etapas aqui, em cada ano, o que é melhor para ser cultivado. Pessoal, aula de solo muito importante. Eu espero que você revise essa parte, porque ela vai dar vazão à aula de vegetação, que eu vou trabalhar a partir da outra semana. Gostaria imensamente que você fizesse os exercícios que estão aí expostos na apostila, para que você tenha um resultado mais positivo, tá bom? Espero que todos tenham um bom final de semana, que vamos suportar essa crise que nós estamos passando aqui com fé e tenacidade. Um abraço a todos. Tchau, tchau.